Olá, meus amigos da Auto Criativo em todo o Brasil. Tudo bem, pessoal, com vocês? Sejam bem-vindos, pessoal. Estamos aqui na nossa aula de número 10, do seu curso BIM, aqui que é o seu curso de Revit produzido pelo projeto Auto Criativo. Nessa aula de número 10, pessoal, nós vamos começar a tratar de um assunto aqui nas paredes, que é um processo de edição nas paredes, quando a gente precisa inserir, por exemplo, algum tipo de moldura ou um friso, ou apenas separar as camadas das paredes ali, tomando como base o seu posicionamento horizontal. Ou seja, deixa eu colocar aqui um pouquinho em 3D para que vocês entendam o que eu vou passar na aula de hoje. Bom, eu venho comentando com vocês, aí desde as aulas anteriores, as 2 ou 3 aulas atrás, referente aqui às configurações das paredes, Nós inserimos aqui as camadas, inserimos aqui emboço, reboco, tijolo e assim por diante. E também inserimos, um acabamento aqui fora, fazendo a simples representação, aqui por enquanto, de um reboco na parede. Só que em alguns casos, as paredes nem sempre elas vão com o mesmo tipo de acabamento, aqui ó, da base até a parte superior. Às vezes você pode, por exemplo, inserir um acabamento diferenciado na metade da parede para baixo, ou apenas um pequeno tipo de rodapé para baixo, ou seja, o acabamento da parede é de um jeito e na parte superior é de outro jeito. Ou também, não é aí em exageros, alguns casos ter até 3 tipos de acabamento na mesma face da parede. Então, na aula de hoje, eu vou mostrar para vocês como fazer esse procedimento. Inserir aqui, ó, molduras e frisos nas paredes. Lembrando, pessoal, que esse arquivo aqui é o tema da aula 10, tá? Então você pode pesquisar, caso você esteja vendo o vídeo pelo YouTube, Você já sabe, é logo mais aí abaixo na descrição do vídeo você encontra os links para fazer o download, tá? Ele está como arquivo RVT, então você pode abrir aí no seu Revit, acompanhar o vídeo, acompanhar as minhas explicações e também, obviamente, praticar dentro do seu próprio Revit. Tudo bem? Bom, então vamos de novo aqui, ó, vou colocar no pavimento térreo, como que eu estava aqui. E vocês se lembram que a gente entra nas configurações das paredes, vindo aqui na opção parede, aí você vem depois no editar tipo e assim por diante. O caminho para inserir, pessoal, essas molduras, ou separar essas partes das paredes é basicamente o mesmo caminho. Então o que eu vou pedir para que vocês façam? Venho aqui, ó, em parede, selecione uma parede arquitetônica, tudo bem? E aí nós vamos pegar, ó, essa parede aqui que nós havíamos feito, o entorno do nosso projeto, que foi a parede alvenaria com 20 centímetros, tá? Ó, essa daqui, ó, tudo bem? Pode pegar essa daqui, nós vamos em editar tipo, tudo bem? Pode clicar aqui, ó, em visualizar, deixa eu ajustar aqui um pouquinho a janela, tá ok, ó, dessa forma aqui. E nós precisamos fazer o quê? Precisamos duplicar para não perder as propriedades originais daquela parede, tá? Agora, num primeiro momento é apenas para efeito explicativo. Depois a gente insere lá a parede certinha, tá? Então nós vamos vir aqui, ó, duplicar, tudo bem? E aí eu vou colocar aqui, ó, alvenaria 20 centímetros com acabamento na base. Tá? Para a gente distinguir qual que é a parede que a gente está trabalhando. Clico aqui em OK. Aí nós vamos vir aqui, ó, em editar a estrutura dessa parede. A mesma janela que nós havíamos, fazendo aí nas aulas anteriores. Antes de eu começar a falar, pessoal, sobre o processo para inserir, essa separação de camadas ali nas paredes, é importante que você entenda o seguinte. Nesse processo aqui você consegue, como eu comentei, fazer uma separação ali, dos acabamentos. Você consegue inserir um tipo de moldura, tá? Literalmente molduras mesmo, como aquelas molduras que a gente conhece, por exemplo, de gesso, algo nesse sentido. Então você pode colocar também na parte interna ou externa do seu projeto. Também você consegue colocar frisos, que são uma espécie de fenda ou sulcos, nas paredes. Esse primeiro processo que eu vou mostrar aqui para vocês, pessoal, é um processo para que seja feito em uma parede pré-estabelecida. Ou seja, nós vamos editar essa parede para que ela tenha estas propriedades, para que ela possa ter uma separação das camadas, para que ela possa ter a inserção de uma moldura ou pode ter o friso.
E também em um outro momento, talvez eu explique isso na próxima aula, você consegue fazer este mesmo processo sem afetar a sua parede original, sem precisar fazer a configuração ou a edição da parede, tá? Então aí você vai inserir uma família, dentro existem famílias de molduras, existem famílias de frisos, né? Então eu explico isso daí possivelmente na próxima aula. Combinado? Então aqui nesse caso aqui nós vamos inserir, tá? E vamos modificar as camadas e vou explicar para vocês como inserir uma moldura e um friso, lembrando, configurando as propriedades dessa parede que nós renomeamos aqui, ó. Muito bem, então. Bom, vocês se lembram que eu comentei que tudo que a gente vai inserindo aqui nas nossas paredes, nós estamos inserindo, né, parte estrutural e estamos inserindo acabamentos. E que desse lado de cá nós temos a nossa miniatura, olhando a parede cortada em planta. Tá? Então, para que a gente possa ver as camadas, né, com a altura do piso, né, pegando ali da base até na parte superior, a gente precisa ver essa parede de lado, ver ela em corte. Tá? Então, observem aqui embaixo ó, que você tem um botãozinho chamado Vista. Você vai selecionar essa opção ó, e vai colocar aqui, ó, modificar atributos de tipo, aqui ó, em corte. Tá? Você vai colocar aqui, ó, ou seja, nós estamos vendo aqui ó, exatamente a mesma parede, só que agora ela em corte, tá? Então nós estamos vendo aqui, ó, ela em corte. Aí o que nós vamos fazer, ó? Nós vamos aproximar aqui, ó, dentro desse objeto aqui, ó, você vai chegar, né, você vai dar um clique com o botão esquerdo do mouse, depois você vai rolar o scroll do mouse aqui, ó. Né, clicando aqui, ó, depois você tem o comando zoom através do scroll do mouse, ó, você tem também o seu comando pan e você consegue observar aqui, ó, que agora você realmente tem, ó, aqui as camadas da parede, olhando ela em corte. Vocês se lembram que o nosso lado interno é o acabamento, né? Essa parte amarela é o acabamento interno e essa outra parte de cá ó, é o nosso acabamento externo. Observem aqui ó, que quando você muda para a opção corte, esses botões aqui, ó, somente da visualização do corte, ó, eles são acionados, tá? Ó. O botão modificar, mesclar regiões, extrusão por percurso, atribuir camadas, dividir região e frisos. Bom, esses botões aqui, pessoal, eles funcionam o seguinte, vocês primeiro têm que acionar o botão e depois fazer a instrução aqui, né, diretamente sobre o objeto, sobre o elemento construtivo, tá ok? Bom, para a gente dividir a camada da nossa parede, a gente vem nessa opção aqui, ó, dividir região. Bom, é importante que você faça o seguinte, aproxime o máximo possível aqui para que você entenda o processo. Quando você pega esse comando, você vai observar que vai aparecer aí, ó, no cursor uma espécie de um estilete, né, para cortar. Esse estilete, ele corta qualquer camada da sua parede. Então, o que é interessante? Que você realmente selecione a camada que você deseja fazer aí a ruptura, tá ok? Ou fazer a separação. Eu vou pegar no caso aqui, ó, a face externa. Aí eu vou subir com um pouquinho de cuidado, ó, com a cota provisória. Eu vou colocar, por exemplo, aqui, ó, 40 centímetros, tá? Eu tenho certeza que está pegando aqui na camada de fora. Aí eu clico. Tudo bem? Então, ó, o objeto foi separado. E do lado esquerdo aqui está um pouquinho oculto, apareceu a cota mostrando ali, tá? Agora, para finalizar essa opção, você pode clicar no botão modificar. Ao clicar no botão modificar, ó, a sua opção de zoom, ela volta aqui, tá ok? Então, você pode selecionar a parte da parede que você deseja modificar. Agora eu quero mostrar um detalhe para vocês. Ó, vou apagar aqui o botão modificar, vou aproximar bem nesse cantinho onde foi feita aqui a ruptura. Ó, vou clicar aqui na tela e aí eu vou aproximar, tá? Ó, vou ajustar aqui. Observem aqui que foi aqui exatamente onde nós quebramos, tudo bem? E ao clicar aqui, pessoal, ó, nessa linha, você vai vir aqui, ó, agora novamente, né, obviamente no modificar. Quando eu clico nessa linha, observem que aparece uma setinha. Se eu clicar nessa seta, as minhas informações passam para a parte de cima, ó. Observem que a cota ficou para cima. Se eu clicar novamente nessa setinha, as informações agora, ó, elas ficam viradas para o lado de baixo. Quando eu clico na linha também, ó, eu posso vir aqui, ó, e alterar esse valor aqui, tá? Ó, vou colocar, por exemplo, 0,50, tá? Ó, aperto Enter, ó, observem que foi alterado aqui exatamente o local de corte, tudo bem? Clico aqui fora, ó, volta aí as informações normais aqui, ó, tá? Vamos deixar com 0,5. Vou clicar aqui no botão modificar novamente, então eu tenho a manipulação da minha parede.
Bom, fizemos aqui, né, a separação da parede e agora eu quero inserir um material diferente nessa parte de baixo. Como que eu faço? Bom, eu tenho que vir aqui, ó, na camada, no caso aqui, ó, tem que ser essa de cima, porque é a que está para o lado de fora, né, ó, como eu expliquei, o lado externo da nossa parede. E aí nós vamos inserir um outro material. Então você pode vir direto aqui e clicar na opção inserir. Você vai observar que vai aparecer aqui um novo elemento, ó, na parte superior, tá? E ele já vem por padrão com a espessura 00. E a espessura de baixo, automaticamente, ela se transformou numa palavra variável. Porque na verdade o Revit está te pedindo ainda uma informação, né, para você alterar esse material. Quando você fizer o ajuste, essas informações voltam ao normal. Tudo bem? Então você vai clicar aqui, ó, nessa nova que você inseriu, você vai clicar nos 3 pontinhos e nós vamos inserir um material novo. Vamos clicar aqui, ó, e vamos colocar, por exemplo, cerâmica, tá? Ó, pode colocar esse azulejo cerâmico. A cor aqui pode deixar essa mesma cor, não tem problema, tá? E clicamos aqui em OK. Ou seja, ó, alteramos aqui, ó, o valor, né, ó, dessa primeira parte. E eu quero inserir esses atributos nessa informação apenas nesta parte de baixo. Então o que eu faço? Ó, eu venho aqui, ó, seleciono essa opção aqui, ó, e atribuir camadas. Tá? Eu clico no botão atribuir camadas e aí eu seleciono o local exato que eu quero. No caso aqui, ó, é essa parte de baixo. Eu venho aqui e clico na parte de baixo. Tá? Você vai observar, ó, que tanto é que já foi feita aqui, ó, a modificação. A espessura da parede ela não foi afetada, ela continua, né, pessoal, aqui, ó, com 20. E observem aqui agora as informações, ó. Essa primeira parte aqui, ó, que está pintadinha de cima, é essa parte de cima aqui do reboco, ó, continua com 1 centímetro. E essa onde nós inserimos aqui, ó, onde nós atribuímos a camada, continua também, ó, com 1 centímetro e foi feito aqui na parte de baixo, tá? Inclusive isso foi feito para o lado de fora. Se você quiser fazendo para o lado de dentro, o processo é basicamente o mesmo. Você precisa dividir a região, clicar aqui, tudo bem? Depois você pode fazer a modificação, clicando em modificar, você consegue pegar ali o local exato onde você fez o corte e alterar os valores. Depois você precisa inserir um material novo, né? Inserir aqui uma camada nova através da opção inserir. Definir o seu devido material, selecionar o material aqui, né? Ó, essa primeira faixa e atribuir a camada. Clicou em atribuir a camada, você seleciona qual a camada que você deseja. Então, dessa parte de baixo da nossa parede para cá, ó, nós teremos ali uma representação de uma cerâmica, tudo bem? Lembrando que é uma parede que nós fizemos uma edição separada, tá? Apenas para efeito explicativo, tá, pessoal? Aí eu clico em OK. OK, a nossa parede já foi constituída. Eu venho aqui, ó, vejo direitinho, ó, a seleção, ó, está com o acabamento na base. Eu poderia colocar, por exemplo, um valor aqui com o nome em centímetros, por exemplo, uma base de 20 centímetros, uma base de meio metro e assim por diante, para mim poder distinguir qual a parede que tem aquele devido acabamento. Tudo bem? Aí eu vou inserir a parede aqui, ó, para que vocês vejam como é que ficou essa parede, ó. Vou apertar ESC. Vamos dar uma olhadinha aqui no 3D, ó. Ó, tá aqui a nossa parede, ó. Inclusive ela vem invertida, vamos orbitar, né? Shift e scroll do mouse. Deixa eu virar aqui um pouquinho, ó, vejam só. Então, ó, na parte de cima tem um material, ó, e na parte de baixo, ó, tem a representação, ó, da parte, né, onde nós inserimos ali a cerâmica. Então, dessa forma você consegue separar aí, né, como eu comentei, as camadas da sua parede. Bom, em alguns casos também você consegue inserir molduras. Selecionamos, ó, essa parede que nós já estávamos trabalhando, né, apenas como exemplo. Coloco aqui, ó, editar tipo, visualizar, tá? Ó, é a mesma parede que nós estávamos, tá? E eu quero, por exemplo, colocar uma moldura na parte interna aqui, ó, no canto superior dessa parede aqui. Então nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos colocar aqui, ó, editar, tá? Para aparecer aqui, ó, os botões, né, ó, de estrutura vertical. E aí nós vamos inserir, né, uma extrusão por percurso, tá? Uma extrusão por percurso, pessoal, ela funciona muito parecido com o comando sweep ali do AutoCAD, muito conhecido também como o comando empurrar puxar do SketchUp, faz o mesmo processo. Porém aqui no Revit a gente estará olhando exatamente o perfil e inserir, né, no posicionamento correto. Então nós vamos fazer o seguinte, a nossa parede, ó, tem 2,97, tá? E nós vamos aproximar aqui o seguinte, ó, vou clicar aqui e vou colocar aqui na parte superior para a gente ver o que está acontecendo, tá?
Então vamos lá, ó. Clicamos aqui, ó, extrusão por percurso. Aqui nessa janela você vai clicar aqui, ó, na opção adicionar, tudo bem? Ó, clica aqui em adicionar, vai aparecer, ó, uma nova faixa aqui, ó, mostrando o padrão, tá? E você tem aqui a opção perfil e você tem por padrão. Vamos deixar aqui, pessoal, ó, a opção padrão, tudo bem? Obviamente que você consegue aí num futuro carregar perfis, né, das bibliotecas de perfis diretamente. Mas eu vou explicar para vocês, pessoal, em detalhes, né, um pouquinho mais para frente, como criar os seus próprios perfis, né? Realmente você quer ali uma moldura específica, né? Você quer fazer um trabalho específico, você pode criar as suas bibliotecas de perfis também e depois mandar carregar, ele será, né, inserido por aqui, tudo bem? Então selecionamos aqui padrão e agora nós vamos inserindo aqui alguns parâmetros. Esta primeira opção aqui, pessoal, distância, é a distância da base da sua parede até o topo. A nossa parede aqui, ó, ela tem 2,97, tudo bem? Então aqui, ó, nós vamos colocar uma medida, ó, total, onde vai ser inserido o nosso perfil, né, a partir de 2,87 m, tá? Eu vou colocar aqui, ó, 87. Então essa é a distância onde vai ser o início do seu perfil, contando como a base até o limite da sua parede. Então esse valor aqui não pode ser maior, obviamente, que a altura total da sua parede, tudo bem? Aqui do lado, ó, você tem essa opção D, está marcando aqui, ó, a abreviação base, tá? Ó, tá aqui a base, você pode alterar colocando o topo, tá? Se você colocar a opção topo, os valores de distância são invertidos, tá? Então a nossa, podemos dizer, a nossa referência, ó, é a distância de 2,87, tomando como base, né, aqui a base, tá ok? Depois do lado aqui, ó, nós temos essas opções. Lado, deixa eu afastar aqui um pouquinho, ó. Você tem a opção do lado exterior ou interior. No nosso caso ali, a gente vai colocar interior, tá? Porque o perfil será inserido na parte interna da parede. Logo mais aqui do lado, você tem algumas opções de deslocamento e recuo, tá? Não precisa mexer. Pode deixar aqui por enquanto 00, que quando a gente for fazer realmente um perfil exato ali de uma moldura, né? A gente vai inserir valores aqui. Essa opção inverter pode deixar desmarcado, tá? Praticamente o nosso perfil padrão ali, pessoal, vai ser apenas um quadradinho realmente. Agora, feito aí a inserção dos seus parâmetros, nós vamos vir aqui em aplicar, ok, ó. Você vai observar que na parede aqui, ó, foi inserido o nosso perfil, tá? Ele já tem um tamanho específico, ele foi inserido exatamente a partir daquela medida que nós inserimos aqui, né? Aquela medida de 2,87, tá? Então, como eu comentei, apareceu apenas um quadradinho. Quando nós, aí no futuro, nós fizermos ali as nossas próprias, né, molduras, os nossos próprios perfis, nós vamos inserir aqui exatamente um exemplo, tá? Bom, aí também eu consigo inserir também alguns frisos nas paredes. E o processo é bem parecido, tá? Vou colocar aqui um pouquinho mais para baixo, ó, tá? Para o lado interno também, ó. Bem, pessoal, para inserir os frisos, nós vamos vir aqui, ó, na opção frisos, tudo bem? Vai aparecer uma janela bem parecida. Clicamos aqui, ó, em adicionar. Aí você tem aqui a palavra padrão. Você clicando, ó, você já tem alguns estilos pré-estabelecidos aí pelo Revit, tá? Vamos deixar aqui a opção padrão também, ó. A distância, vamos colocar meio metro, 0,5. A partir da base, tá? Contando como aqui, ó, o valor da base até aqui em cima, tá? Então o nosso friso vai ficar exatamente aqui, ó, na mesma altura do acabamento externo. O nosso lado tem que ser o lado interior. Esse valor de deslocamento, pessoal, agora vocês vão entender um pouquinho melhor aqui também no friso. Ó, eu vou colocar a opção 0, tudo bem? E vou deixar inverter desapagado, né? Aqui ele não marcado e o recuo também sem marcar, tá? Praticamente o nosso perfil aqui ele vai criar também um quadrado bem grande, né? Porque é um padrão aí do Revit. E nós vamos clicar aqui em aplicar, ok. Observem que apareceu aqui um quadrado. Esse quadrado aqui, pessoal, eu vou clicar aqui próximo e vou aproximar, ó. Ó, ele foi inserido a partir aqui, ó, da altura que nós colocamos, ou seja, daqui da base até aqui em cima, nós temos 50. O valor 0, pessoal, significa o seguinte, que a partir dessa face da parede para o lado de dentro, na verdade isso daqui, ó, é uma fenda, significa que a fenda está perfeitamente, né, com deslocamento 0. Se eu vir aqui, ó, na opção friso, e alterar o deslocamento, por exemplo, para 3 centímetros, esse quadrado aqui, ó, ele vai adentrar para o lado interno da parede 3 centímetros.
Tá ok? Ó, vou colocar aqui, ó, 0,3, aplicar, ok, ó. Então, a partir dessa face aqui, ó, pro lado interno, ó, ela andou 3 centímetros. Então, esse é o raciocínio do deslocamento, tá? Clico aqui, ó, colocar 0 novamente, ó, tá aqui 0, aplicar, ok. O que vai acontecer? Quando nós olharmos esse objeto em 3D, nós vamos ver uma parede que aqui em cima vai ter, praticamente dando uma impressão que é uma viga, né? Aqui, ó, na parte superior. No caso, como eu comentei, a gente vai depois futuramente alterar os perfis. E aqui nessa parte de baixo vai ter praticamente uma fenda, né? Um rasgo de fora a fora aqui na nossa parede como exemplo, tá? Vou clicar aqui em OK, aplicar OK. Vejam só o que aconteceu com a nossa parede para que vocês entendam o raciocínio, ó. Vou orbitar aqui novamente, ó. Tá? Aqui, ó, orbit. Ó, vejam só, estou aqui olhando a parede agora, né, ó, pro lado interno, tá? Deixa eu virar aqui mais um pouquinho. Ó. Fizemos aqui em cima, ó, a inserção do perfil. Como eu comentei, ia dar a impressão que era uma viga mesmo, né? Não é um perfil ainda pré-estabelecido. E olha só aqui embaixo, ó, nós abrimos realmente, ó, um rasgo aqui na parede, ó. Fizemos aí, ó, a ruptura, né, ó, da nossa parede ali no caso, tá? Então, dessa forma você consegue, nessa aula, como eu expliquei, inserir materiais nas camadas da parede, ó. Como eu mostrei aqui, ó, você define o lado que você quer, a altura e insere o material específico. Você tem a opção de inserir molduras, aqui no caso de perfis, e também de inserir frisos, tá? Aí vai ter uma aula específica mais para frente, direitinho, para nós mesmos, né, nós aí, os usuários, nós vamos inserir os nossos tipos de perfis e aí, obviamente, vai ficar mais fácil também de nós carregarmos os perfis. E também, obviamente, nós também, usuários, vamos criar os nossos próprios materiais e vamos inseri-los aí nas nossas próximas paredes, tá? Pessoal, é o seguinte, na próxima aula, que é a nossa aula aí de número 11, eu vou explicar um processo um pouquinho diferente para vocês inserirem esses perfis e esses frisos, tá? Por quê? Como eu comentei no comecinho da aula, nós editamos essa parede. Tanto é que nós pegamos uma parede nova, inserimos o nome dela e inserimos essas opções. Então, na próxima aula, eu explico como vocês pegarem qualquer parede do seu projeto, tá? Pode ser qualquer parede mesmo, e aí você consegue inserir molduras, frisos, mudar acabamento e assim por diante. E aí também eu explico para vocês alguns detalhes sobre paredes empilhadas. Combinado então? Bom, meus amigos, então, aqueles mesmos recadinhos para a gente finalizar a nossa aula aí de Revit, né? Você está assistindo o vídeo pelo YouTube, clique no botão like, ficaremos muito agradecidos. De repente você se deparou aí com a nossa aula pela primeira vez também pelo YouTube, e você ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, faz a inscriçãozinha aí no nosso canal, ficaremos também muito felizes em tê-lo aqui como nosso mais novo inscrito. Teve uma dúvida em especial, teve um probleminha, entre na nossa página de ajuda no site autocriativo.com.br, tá bom? Pessoal, vocês puderam observar que, né, a gente está modelando o nosso projeto aí, né, bem devagar mesmo. Como eu comentei, esse projeto aqui da nossa casa é apenas um exemplo, né, um molde para mim ir fazendo as explicações para vocês, porque o principal do nosso curso é eu explicar as ferramentas e configurações do Revit. Aí, em cima das minhas explicações, obviamente você vai aplicar nesse projeto aqui, né, no futuro. Depois você vai aplicar nos seus projetos que você está estudando, né, que você está trabalhando. Ou seja, esse modelo aqui é uma base para que você possa entender aí as nossas explicações, tá bom? Lembre-se, antes de finalizar a aula, salve esse arquivo, tá? Porque será o nosso próximo arquivo ali utilizado na aula 11, tá bom? Meus amigos, então, mais uma vez, aquele grande abraço. Aguardo vocês aí, firmes, né? E sempre fortes na nossa próxima aula. Tchau, pessoal. Grande abraço.